há um outro Brasil ainda. Tão diferente dos outros, como eles já eram entre si. É o sul dos gaúchos, dos assuncenos, da gente que veio de Assunção, dos ilhenhos que Portugal mandou buscar para pôr a presença portuguesa lá, e dos gringos, a gringalhada que caiu lá como uma onda. O Brasil sulino surge a civilização pelas mãos dos jesuítas espanhóis. Antes, havia os guaranis, que faziam a guerra e o ritual antropofágico, que acreditavam na terra sem males e migravam à sua procura. Os jesuítas introduziram as missões, utopia que queria reinventar o humano entre os ameríndios. Eles diziam, essa gente tão pura, esses índios seráficos, que aceitam comungar e confessar todo dia quando se convertem, vamos fazer com eles o povo de Deus? Não foi sempre sonhado o povo perfeito? Juntaram centenas de milhares de índios, fizeram templos, ensinaram técnicas de orivesaria, a escrever em latim, escrever em tupi, e criaram uma civilização índia. A condição é que o índio colocado ali, de várias tribos, tinha que aprender a língua geral, que era o Guarani, e tinha que entregar-se à vontade do padre, tinha que confessar todo dia suas vontades mais profundas e ser reprimido pela ideia de pecado. A missão jesuítica nasceu de um cristianismo que pretendia universalizar a sua linguagem e as suas normas. Para além da conquista territorial, era a conquista espiritual da terra do Brasil. Fixava-se o índio numa aldeia, espaço cristão para a reforma do índio. Para o jesuíta, o índio ideal era o índio que não fosse índio. Os jesuítas introduziram nas missões e em outros lugares, até mesmo em São Paulo, em Carapicuíba, o conceito de uma aldeia que tinha em forma de cruz, com a igreja numa ponte, e, por exemplo, no Pantanal, em que os braços da cruz eram a rua central e que era dividida em lotes, o que levava ao conceito de posse, que é abominável, antiética no índio. O Terena, por exemplo, que eu estudei, não tem possessivos. Não existe o adjetivo possessivo. É impossível dizer minha casa, minha mulher, minha vaca, meu filho, porque não existe o adjetivo possessivo. A lavagem de cérebro que constituiu desarticular a urbanização das aldeias, desarticular a visão cósmica, constitui um dos mais detestáveis exemplos de lavagem cerebral que
que existe na história brasileira. E a consequência foi que demasculou esses índios. Tirou deles a capacidade de brigar, de se defender. Esse modelo alternativo de civilização resultou em grande êxito mercantil e em milhares de índios preparados para o trabalho disciplinado. Sobre essas missões prósperas, enormes depósitos de índios destribalizados, desencadeou-se a fúria dos mamelucos paulistas. Os paulistas, a canalha mameluca de São Paulo, organizada em bandeiras, marcharam sobre aquilo. Uma bandeira, as pessoas pensam que é uma bandeirinha com 5 bandeirantes. Não, eram 2.000 pessoas. Era uma cidade móvel, que ia andando, parando, fazendo roça para comer. Eles chegaram a tirar mais de 300.000 catecúmenos para vender para a cana-de-açúcar do Nordeste. Índia, teus cabelos nos ombros caídos, negros como as noites que não têm luar. Teus lábios de rosa para mim sorrindo. Os espanhóis tinham levado um gado para lá. E esse gado multiplicou prodigiosamente naquelas pastagens infinitas do Pantanal, do Chaco, do Pampa. E era uma gadaria sem fim. E o povo foi se adaptando à gadaria, vivendo da gadaria. Então foi surgido o gaúcho como um cavaleiro, tal como o sertanejo nordestino, mas de um gado sem dono, gado sem valor. Do povo do gado, orgulhoso do gado, com uma dignidade que nunca houve no Nordeste. Isso cria uma cultura própria em todo lado, com um tipo de vestimento incrível, com chapelão, com barbela, com guaiaca, com diabo.